irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendo diácono, vererandas religiosas, também aqueles que estão nos assistindo de suas casas e nos ouvem também pela Rádio Bom Jesus. Hoje é a liturgia do 20º domingo depois da festa de Pentecostes. Na primeira leitura que nós ouvimos, o apóstolo São Paulo nos convida a nós sermos prudentes. Nós sermos prudentes e aproveitarmos o tempo que Deus nos concede para nós fazermos sempre o bem. E talvez como já resumo dessa primeira leitura, nós guardarmos isso, aquilo que São Paulo nos orienta, inspirado pelo Espírito Santo. Procurai saber qual seja a vontade de Deus em sua vida. Procurai saber o que Deus quer para você. Procurai saber os planos de Deus na sua vida. E a partir do momento que nós paramos para fazer essa reflexão, a partir de então, nós tomarmos decisões. O que Deus quer de mim, como Deus quer que eu me comporte, que eu haja. E fazemos uma outra comparação, segundo aquilo que nós aprendemos da doutrina de Deus, da lei de Deus, da doutrina da igreja. Se as nossas ações estão em conformidade com a vontade de Deus, não é preciso que Deus apareça para nós, para nos revelar, para nos mostrar isso. Basta nós compararmos a nossa vida com aquilo que nós aprendemos, a doutrina cristã, católica. Por isso que é tão importante, necessário, salutar para nós, sempre sermos alimentados com o pão da palavra de Deus. Como nós estamos tendo sempre, há 3 anos já, essa catequese inicial e também a Santa Missa, com a reflexão da palavra de Deus. E para que nós nos coloquemos sempre dentro das cenas do Evangelho, para que nós façamos a aplicação à nossa vida, o que isso diz respeito a mim, o que isso pode e deve influenciar na minha vida, nas minhas ações. Procurai saber qual seja a vontade de Deus. E identificando com a graça de Deus essa resposta no nosso coração, nós seguirmos, nós nos colocarmos a caminho. O Evangelho de hoje, gosto muito desse encontro, desse homem com Jesus. É uma cena muito fácil, muito simples de nós refletirmos. Muito simples e muito fácil de nós tirarmos também grandes ensinamentos. E que mostra a atitude de Jesus, desse Jesus que conhece as diferenças de cada um de nós. E que age segundo o plano da sua providência, de modo particular. É o Deus de todos, mas é o Deus de cada um. É o Deus Senhor, Criador de todas as coisas, mas o Deus que criou a mim, que criou a nós, pessoalmente. E que conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes e a maneira certa de agir. Porque às vezes nós nos questionamos, por que Deus não agiu comigo do mesmo modo que agiu com meu irmão? Por que não me deu a graça que deu a ele? Talvez em algum momento nos venha essa pergunta. Deus conhece a cada um de nós nos mínimos detalhes e age segundo o plano da sua providência, sempre com o melhor para nós, o mais perfeito para a nossa salvação. E no momento certo, no tempo certo. Mas nós precisamos nos perguntar, examinar sempre a nossa consciência, como nos ensina o apóstolo São Paulo, qual seja a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus em minha vida? É uma pergunta que deve estar sempre presente na nossa vida. E por isso nós somos sempre instruídos pela igreja, algo que é básico na vida do cristão. Ao terminarmos o nosso dia, rezarmos a nossa oração da noite, fazemos o quê? Examinarmos a nossa consciência. Daquilo que eu aprendi, do catecismo, da doutrina da igreja, se as minhas ações hoje foram conforme a vontade de Deus ou não. Se as minhas ações hoje foram agradáveis a Deus ou não. Nós podemos fazer e devemos fazer essa reflexão ao terminar o nosso dia. Procurai saber qual seja a vontade de Deus. Para que
Deus nosso Senhor possa agir em nós, e melhor, para que nós possamos dar a resposta ao chamado, à graça de Deus. O Evangelho nos diz que um oficial do rei, que era de Cafarnaum, ouviu dizer que Jesus estava na Galileia. Estavam distantes 33 quilômetros, da onde Jesus estava nesse momento, da onde esse homem morava, 33 quilômetros. Mas tinha ouvido falar desse Jesus que curava os enfermos, que fazia milagres. Ele não era dos discípulos de Jesus, e o filho dele estava à beira da morte. Ele pensou que talvez, certamente, seria oportunidade para salvar o seu filho, o amor que ele tinha ao seu filho, queria o seu filho vivo, e ele caminhou 33 quilômetros, sabendo, ao receber a notícia que Jesus estava na Galiléia, mais precisamente em Caná, nessa cena do Evangelho. E quando ele chegou, talvez até pela sua influência, por ser um oficial do rei, conseguiu chegar perto de Jesus, né? Contato com um com o outro, usou um pouquinho da autoridade e chegou perto de Jesus. E disse para Jesus: Senhor, vinde à minha casa, porque o meu filho está à beira da morte. Nosso Senhor sempre se utiliza das suas palavras, das suas ações. O Evangelho nos mostra isso, sempre há aquela pessoa diretamente e no ensinamento muito maior. Mas parando um pouquinho nessa cena, vamos num outro momento, num outro trecho do Evangelho. Quando se aproximou de Jesus um centurião e pediu que Jesus curasse o seu filho. E Jesus se prontificou a ir: eu vou à sua casa, eu irei e o curarei. Ele disse: não, Senhor, o Senhor não precisa ir, basta o Senhor dizer uma palavra e ele ficará curado. A fé desse homem, que disse a Jesus que bastaria ele dizer uma palavra, já era mais madura, que acreditava na palavra do Senhor, mesmo sem a presença visível, reconhecendo que não era necessário propriamente que Jesus tocasse fisicamente para que pudesse curar, acreditava na palavra de Jesus. Uma fé já amadurecida, acreditando na palavra do Senhor. Mas o Evangelho de hoje, uma fé ainda muito frágil, e Jesus vai instruir, vai corrigir, e vai tomar uma atitude que pode nos parecer muito fria, mas no plano da providência de Deus era para aquecer aquele coração, para que ele encontrasse realmente o sentido daquele encontro com Jesus. Não era apenas um milagreiro, um fazedor de milagres, mas era o Jesus que veio para curar, sobretudo, os corações. Mas daquilo do pouco conhecimento que ele tinha, uma fé mínima: Senhor, vinde à minha casa para curar o meu filho. E Jesus respondeu com muita seriedade: se não virdes prodígios e milagres, não credes. Quantos colocam esse desafio para Deus? Não, se Deus fizer tal milagre, eu vou mudar de vida. Errado. Se Deus curar meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho, eu vou me tornar bom católico. Errado. Eu posso fazer uma promessa e pedir a Deus? Óbvio que sim. Acabamos de celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, e o quanto nós falamos isso nos santuários. Mas não colocar como condição buscar a Deus somente pelo milagre. Eu preciso servir a Deus por aquilo que Ele é, realizando ou não o milagre que eu quero, realizando ou não a cura da minha enfermidade, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele prometeu a nós, a razão de nós estarmos aqui, como suas criaturas e mais ainda como seus filhos batizados, a obrigação, a necessidade que nós temos de servir a esse Deus, mesmo com todas as cruzes que Ele possa nos enviar, seja com os limites físicos, seja com a dificuldade material. Servimos a Deus por Deus.
Nós aprendemos isso, todos os nossos pedidos a Deus, que seja feita a sua santíssima vontade, a vontade dele, não a nossa. Óbvio que não há nenhum problema nós pedimos a Deus os milagres, e quantos milagres ele realiza. A igreja está cheia de testemunhos disso. Mas o que não podemos é colocar essa condição: eu só me converto se Deus realizar tal coisa. Se me der prosperidade material, se curar tal pessoa, se realizar. Converta-se ao Senhor, entregue-se a Deus, porque se for para a glória de Deus e para o bem de sua alma, para a salvação de sua alma, Deus vai conceder essa graça. Se for para a sua glória e se for para o bem de sua alma, Deus vai conceder. Assim nos ensina a nossa fé. E por isso Jesus precisa corrigir a fé daquele homem. Se não virdes milagres e prodígios, não credes. E agora o homem já dá mais um passo. Começa a curar um pouquinho o seu coração, a entender um pouquinho mais quem é Jesus, a entender como Jesus normalmente age. E ele é insistente, é persistente. E mais uma vez ele diz para Jesus, não se ofendeu com aquela palavra de nosso Senhor? Quantos se dizem muitas vezes decepcionados porque Deus não realizou tal coisa como eu pedi? Como decepcionado com Deus? Eu faço essa reflexão diversas vezes. Nem a pessoa que mais sofre nesse mundo, que Deus sabe quem é, mais abandonada de tudo e de todos, nem essa pessoa vai encontrar um motivo sequer para se revoltar contra Deus. Como alguém se dizer decepcionado com Deus? E aquele homem não ficou. Mesmo com essa repreensão, essa correção de Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes. É crermos na palavra do Senhor, é confiarmos e nos entregarmos ao Senhor. Tem confiança, filho, eu venci o mundo, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Vemos a hóstia, mas não vemos o corpo do Senhor, mas cremos na presença real do Senhor na Eucaristia. Temos a certeza e cremos na assistência do Espírito Santo que governa a igreja, que garante à igreja a sua infalibilidade, que nos dá a segurança, a certeza da nossa fé. Mas aquele homem foi perseverante, foi insistente, disse: Senhor, vinde logo, antes que meu filho morra. Em outras palavras, dizendo: depois a gente resolve esses detalhes, vinde logo, Senhor, antes que meu filho morra. Ele queria Jesus? Ele queria de fato acreditar em nosso Senhor? Acreditava? Então o desafio está aceito. Vai, o teu filho vive. Se crê que eu posso realizar isso, se crê que o Filho de Deus pode realizar todos os milagres, então precisa crer na sua palavra. Se você crê em Deus, crê em Jesus, o Filho de Deus, precisa crer na sua palavra. Vai, o teu filho vive. O desafio lançado para aquele homem agora de viver a sua fé, mesmo sem a presença visível do Senhor no seu lado. E aquele homem se coloca a caminho, 33 quilômetros de volta para a sua casa. E quanto aquele homem deve ter rezado nesse caminho, né? Quanto ele deve ter suplicado, rezado para que tudo aquilo de fato fosse verdadeiro, e a graça de Deus trabalhando naquele coração lentamente. 33 quilômetros de volta para sua casa, uma longa caminhada, sem ter notícias, né, de WhatsApp, como é que estava, se já curou, se não curou, sem nada disso. Ninguém vinha correr, não. Uma caminhada silenciosa com Deus. Mas no silêncio a graça de Deus trabalha. No silêncio Deus nos fala e transforma, cura os nossos corações.
no silêncio da oração, no silêncio da adoração eucarística. No silêncio Deus toca o nosso coração, fala conosco. A nossa conversa, a nossa intimidade, a nossa conversa pessoal com o Senhor, e o quanto isso é transformador. E quando aquele homem está chegando na sua casa, depois de um longo trecho de caminhada, alguns empregados vêm correndo dizendo: o seu filho está curado. Ele perguntou: a que horas? Ontem. A cura foi ontem, você levou um dia de caminhada, né? 33 quilômetros. Ontem, pela 7ª hora, a febre o deixou. E a emoção, a gratidão daquele homem, que se lembrou que foi naquela mesma hora que o Senhor lhe disse: vai, o teu filho vive. Mas parou por aí? Não. As últimas frases do Evangelho de hoje: e acreditou ele e toda a sua família. Ele era grato a nosso Senhor. Mas agora ele tinha a missão de levar todos os seus a essa mesma fé. Era a sua responsabilidade, era a sua missão. Ele viu Jesus, ele falou pessoalmente com Jesus, ele foi corrigido, instruído por Jesus. E agora, restaurado na sua fé, ele ia fazer com que todos os seus acreditassem, mesmo sem ver Jesus, mas vivendo essa fé pura, e acreditou ele e toda a sua família. E muitas vezes Deus Nosso Senhor age assim no plano da sua providência, para a nossa conversão, para a conversão dos nossos familiares. Às vezes um momento de muita dor, de muito sofrimento, e nós confiamos no Senhor e Ele nunca nos decepciona. Isso é verdade, isso é real. E Deus Nosso Senhor quer provar, purificar a nossa fé. Vai, o teu filho vive. Mas o nosso pedido, a nossa súplica, sempre nessa entrega à santíssima vontade de Deus. E é preciso nós fazermos essa aplicação à nossa vida, prezados irmãos e irmãs, quando tudo parece talvez também sombrio em nossas vidas, as provações, quando pesa sobre nós a cruz, nos lembrarmos das palavras do Senhor e crermos: eu não vos deixarei órfãos. Por que nos sentirmos sozinhos, nos lembrando da palavra do Senhor? Eu não vos deixarei órfãos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que desanimarmos diante desse Senhor que nos diz: sou eu que renovo todas as coisas, sou eu que faço nova todas as coisas, sou eu que renovo os corações, que converto os corações. Não vemos muitas vezes quando nós rezamos, mas a graça de Deus vai agindo muitas vezes gota a gota no coração, e nós queremos um resultado muito imediato, e precisamos esperar o tempo, o momento de Deus, o momento da graça de Deus. Por isso que é tão importante para nós a meditação na palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós nos recordarmos do Santo Evangelho. Os teus pecados te são perdoados. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a carne do Filho do Homem, bebe o seu sangue, não terá a morte eterna, terá a vida eterna. E entre tantas outras palavras do nosso Senhor. Hoje, dia 15 de outubro, é dia da grande Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Jesus, uma alma tão generosa que se entregou ao Senhor, provada duramente por Deus, e que recebeu de nosso Senhor essa revelação de que, Jesus dizendo para ela, de que para os seus amigos, Ele dá a cruz,
para que carreguem com Ele essa cruz, para que partirem dos seus sofrimentos, para que possam se purificar o quanto antes, para que possam alcançar o céu. Na intimidade que ela tinha com o Senhor, ela disse: Senhor, mas por isso que o Senhor tem tão poucos amigos, que não compreendem o mistério da cruz, o valor da cruz, e muitas vezes não se aproveitam para o seu crescimento espiritual. Não que seja fácil para nenhum de nós, todos nós, sem nenhuma exceção. Mas a fé, a confiança, a entrega é sempre necessária ao Senhor. Vamos continuar a Santa Missa, pedindo a intercessão da Virgem Maria, que é esse grande modelo para nós dessa entrega, de entregar tudo a Deus nosso Senhor, no tempo de Deus, no momento de Deus, à maneira de Deus, confiando na palavra de Deus. O anjo veio dizer que ela foi escolhida para ser a vontade de Deus. Como acontecerá isso? É obra do Espírito Santo, sem mais perguntas, sem mais detalhes. Acredite na palavra de Deus. O que vai acontecer em ti é obra do Espírito Santo. E a resposta da Virgem Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos todos de pé para juntos cantarmos a nossa profissão de fé.